a solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia. Tá, Aline, mas eu não entendi. Qual que é o problema em ser solitário? O problema é que a solidão mata. Ficar sozinho é tão mortal quanto fumar 15 cigarros por dia. Em 1973, o americano Robert King foi preso pela terceira vez. A polícia levou ele para a cadeia de Nova Orleans, onde ele conheceu membros dos Panteras Negras, que é um grupo que misturava ativismo com violência e havia matado pelo menos 3 policiais nos Estados Unidos. King se juntou a eles numa greve de fome para exigir melhores condições carcerárias. Ele não conseguiu. E pior, foi transferido para a penitenciária estadual de Louisiana, também conhecido como Angola. Quando chegou lá, ele foi colocado na solitária, na qual ele passaria os 29 anos seguintes da sua vida. Foram 3 décadas, incrivelmente, absurdamente sozinho. King recebia as refeições por baixo da porta e só podia sair do cômodo de 2 por 2,5 metros, 1 hora por dia, quando ficava isolado numa gaiola de arame farpado, sem poder falar ou se aproximar dos outros presos. Em 2001, nos seus 59 anos de idade, ele foi solto. E quando tentou se readaptar à vida em sociedade, ele descobriu que ele não conseguia mais reconhecer rostos e nem seguir rotas para ir a algum lugar. Consequentemente, se tornou um objeto de interesse da ciência. O caso dele é notável, porque nunca um ser humano tinha passado tanto tempo em isolamento e mesmo assim sobrevivido com alguma lucidez para contar como é que foi. A solitária geralmente enlouquece as suas vítimas e tem razões concretas para isso. Estudos com ratinhos de laboratório revelavam que 1 mês isolado deforma o hipocampo, que é a região cerebral que coordena a formação de memórias, desregula a atividade da amígdala, que é ligada ao medo e ansiedade, e mata 20% dos neurônios do cérebro e, depois do primeiro mês, começa a destruir a conexão entre os que sobraram. Mas claro, 1 mês representa bem mais tempo na vida de um ratinho do que 1 mês na vida de um humano. Mas, nos 2 casos, a conclusão é a mesma. Isolamento prolongado tem consequências neurológicas. Ficar sozinho por muito tempo faz mal, e não só para quem está trancafiado numa célula. Você já deve ter se sentido sozinho e sabe o quão desagradável é essa sensação. E a solidão pode ter várias faces. Ela pode ser objetiva, ou seja, deriva de um isolamento real, ou ela pode ser subjetiva, uma sensação criada pela mente. E esse tipo de solidão se manifesta, por exemplo, quando nos sentimos sós, estando cercado de outras pessoas. Mas, em ambos os casos, ela é um alerta do organismo para que busquemos companhia de outras pessoas, o que aumenta as nossas chances de sobrevivência. E isso era tão verdadeiro lá na pré-história, o homem das cavernas precisa de ajuda do grupo para caçar e se defender de predadores, quanto é no mundo de hoje. Se você não fizer bem o seu networking, fica muito mais difícil conseguir o emprego dos seus sonhos. A novidade é que, por motivos ainda não muito claros, a solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia. Nos Estados Unidos, segundo a Universidade da Califórnia, 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou altos de solidão. E na década de 1980, cada americano tinha em média 2,94 amigos do peito. Em 2011, a média nacional caiu para apenas 2,03 amigos próximos. Na Inglaterra, 66% da população apresenta sintomas de solidão crônica e quase 50% das pessoas acham que o mundo está ficando mais solitário. Não tem números a respeito disso aqui em terras tupiniquins, mas 2 indicadores apontam na mesma direção. Entre 2004 e 2014, o número anual de divórcios aqui no Brasil aumentou 250%, 12 vezes mais que o aumento no número de casamentos. E entre 91 e 2019, a quantidade de pessoas que moravam sozinhos subiu 340%, 10 vezes mais que o crescimento da população como um todo. Ou seja, a solidão é onipresente e está crescendo. Tá, Aline, mas eu não entendi. Qual que é o problema em ser solitário? O problema é que a solidão mata. Solitários têm 29% mais chance de sofrer de doenças cardíacas, 32% mais risco de ter um AVC e são 200% mais propensos a desenvolver Alzheimer. Em mulheres solitárias, a reincidência de câncer de mama é 40% maior e a propensão à letalidade chega a 60%. Quem já experimentou um grau elevado de solidão tem 3 vezes mais chance de cair em depressão. Somando todos esses fatores envolvidos, a solidão crônica aumenta em até 50% o risco de morrer. Ou seja, a solidão é mais letal do que a obesidade, que eleva em 20% o risco de morrer, é mais letal que o alcoolismo, que aumenta em 30% o risco de morrer e consegue ser tão nociva quanto o tabagismo. Ficar sozinho é tão mortal quanto fumar 15 cigarros por dia. E como que ficar sozinho pode ter um efeito tão grande sobre o nosso organismo a ponto de matar, assim como álcool, obesidade ou fumar? E por que se tornou uma epidemia no mundo moderno? Para isso,
eu preciso te contar uma história. Em 1966, o ditador romeno Nicolae Ceausescu proibiu a contracepção e o aborto, criando uma espécie de um sistema de premiação às famílias que procriassem. Para Nicolae, quanto mais pessoas no país, melhor. Só que, como não haviam condições econômicas, os pais não davam conta de criar os filhos. Então milhares de recém-nascidos iam para os orfanatos. E neles, uma pessoa cuidava de pelo menos 20 crianças. Não tinha abraços, não tinha sorrisos e as relações afetivas eram paupérrimas. E quando esses orfanatos foram expostos ao mundo em 1989, agentes estrangeiros de saúde encontraram crianças com 3 anos de idade que não choravam, que não falavam e, além disso, alguns tinham só 30% do tamanho ideal e estavam muito atrasados em desenvolvimento motor e cerebral. Essas crianças ficaram conhecidas como órfãos de Ceausescu. Guardadas as devidas proporções, claro, o que aconteceu na Romênia encontra eco numa experiência feita por cientistas da Universidade James McGill nos Estados Unidos com ratos de laboratório. Os pesquisadores formaram 2 grupos de cobaias. No primeiro, as fêmeas tinham liberdade para cuidar de seus bebezinhos. No outro, os filhotes tinham pouco contato com as mães, uma coisa muito próxima ao das crianças romenas. O resultado apresentou que os ratinhos que tinham passado a infância sozinhos apresentavam sinais de depressão e altos níveis de corticosterona, um hormônio liberado em situações de estresse. Nos seres humanos, o hormônio da corticosterona é similar ao hormônio cortisol. Um estudo na Universidade de Chicago mostrou que o excesso de cortisol tem 2 grandes efeitos sobre o nosso organismo. O primeiro, e ainda pouco compreendido, é enfraquecer o sistema imunológico. O cortisol aumenta a quantidade de neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, e diminui de linfócitos, um dos nossos soldadinhos. Isso desequilibra o nosso sistema imune. E o outro efeito do cortisol é o aumento no grau de inflamação nos tecidos do corpo. E a longo prazo, essa inflamação danifica os órgãos e pode estar relacionado ao surgimento de diabetes, aterosclerose, que é o endurecimento das artérias, doenças neurológicas e até transformação de tumores em metástase. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia analisou o genoma e o comportamento de 10.760 voluntários e descobriu que a genética é responsável por 14 a 27% do grau de solidão que a pessoa sente. Um outro estudo do tipo, feito na Holanda, acompanhou 513 pares de irmãos gêmeos durante 2 décadas e chegou a um número mais alto. A genética determina 48% do grau de solidão que cada pessoa experimenta durante a vida. Os dados até divergem um pouco, mas apontam na mesma direção. Como praticamente tudo que é humano, a solidão tem um pezinho lá no nosso DNA. Isso porque somos animais sociais. E o estado selvagem, nós só sobrevivemos se estivermos em grupo. Agora um tigre, ainda que solitário, consegue se virar muito bem. Agora um humano desgarrado, sozinho, tende a virar comida desse tigre. Por isso, os nossos antepassados desenvolveram um profundo senso de comunidade que está impresso no nosso DNA. Só para vocês terem uma ideia, até a Idade Média, as salas de casa eram usadas para tudo. Cozinhar, comer, receber convidados, fazer negócios e à noite, dormir. Mas a mudança começou com a Revolução Industrial. A casa se transformou num refúgio de individualidade e isso pode ser notado no próprio nome que damos ao tipo mais comum de residência moderna: apartamento. Palavra que significa separação. Na década de 1950, o sociólogo Robert Stuart Weiss já investigava os efeitos dos padrões modernos de trabalho e comportamento e dizia que a perda dos encontros naturais rotineiros, na varanda, nas ruas, na drogaria da esquina, tornam mais difícil o intercâmbio de experiências e a resolução de problemas. Isso significa que a solidão se propaga para as relações econômicas e acaba contaminando até a nossa cultura. Isso deu origem a uma espécie de ideologia da solidão, em que o individualismo é sinal de bom gosto, de sucesso, de bem-estar. Se antes as pessoas conheciam o jornaleiro da esquina, os motoristas do ponto de táxi e o dono da mercearia do bairro, hoje são atendidas por funcionários anônimos ou por aplicativos. E quem está do outro lado, dirigindo o Uber ou entregando seu iFood, também não conhece as pessoas que está atendendo. Na cidade grande, na verdade, ninguém conhece ninguém. E mesmo entre as pessoas que conhecemos, a distância tende cada vez a aumentar mais, porque nós temos cada vez menos pontos em comum com elas. Você já deve ter reparado que as pessoas estão discordando cada vez mais e de forma mais intensa. E os poucos pontos em que muita gente concorda são rapidamente descartados, porque são sucedidos por outras novidades culturais. Ou seja, elas não duram tempo bastante ou não carregam peso suficiente para construir ou fortalecer nossos vínculos sociais. Antes, você ficava amigo das pessoas que gostavam de ouvir e ver as mesmas coisas que você. Hoje, há muito mais opções culturais e, inevitavelmente, menos pontos de convergência entre elas. E isso não é um problema, não é uma crítica, é maravilhoso ter opções. Mas isso também tem um ladinho negativo,
que é possuir cada vez menos coisas em comum com os outros, e quando uma pessoa percebe que deixou de ter significado para os outros, ela se descobre sozinha. E é assim, a gente vai vivendo sem dar muita atenção para os outros, fumando 15 cigarros metafóricos por dia, morrendo aos pouquinhos, sem saber, um destino terrível. E você, quer continuar desse jeito? Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço a sua paciência e sua atenção e fico muito feliz que você gostou desse conteúdo. Se você quer ver mais informações como essa, não esqueça de seguir o nosso canal, de ativar o sininho para você estar atualizado de tudo o que está acontecendo. E não esqueça também de curtir, deixa sua curtida, é muito importante, e deixa um comentário, contribui com a conversa. Vai ser muito bom ver o que você tem para falar. Muito obrigado. Tchau, tchau.